Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Neste vídeo a gente vai responder um simulado, questões bem básicas para o concurso da Prefeitura de Tuiutaba, em Minas Gerais, tá? Questões de ciências naturais. Sem mais delongas, primeira questão. Existem várias maneiras de classificar as reações químicas. Uma dessas classificações relaciona o número de substâncias que reagem e o número de substâncias que são produzidas, né? De acordo com esse critério, a opção relaciona corretamente a reação e a sua classificação é. Então, a primeira reação, a gente tem reação de síntese, deslocamento, simples troca e dupla troca, né? Aqui, a reação de síntese, quando a gente tem uma substância, né? um elemento, se juntando com outro elemento, outra substância, formando uma outra substância diferente. Então, realmente aqui a gente tem uma reação de síntese, né? Aqui a gente tem o carbonato de cálcio, ele vai produzir duas substâncias, né? O óxido de cálcio mais o CO2, reações de deslocamento. Não, aqui é uma reação de análise, né? A gente tem o ácido sulfúrico mais o hidróxido de bário, formando a água, aqui como reação de simples troca, né? Então, na verdade, a gente tem uma reação de dupla troca, quando você tem uma substância que ela passa para lá e a outra passa para outra substância, né? Então, ficou aqui a água mais a substância com o enxofre. Então, aqui é dupla troca, não é simples troca. Próxima questão, a gente tem o flúor, né? Formato elementar aqui, mais o cloreto de cálcio, formando o cloreto junto com o CaF2. Aqui a gente tem uma reação de dupla troca, na verdade tem uma reação de simples troca, né? O cálcio ele se juntou com o flúor, né? Então a reação aqui de simples troca, então a alternativa correta é a letra A. De acordo com as suas propriedades físicas e químicas, os elementos da tabela periódica eles podem ser classificados em dois grandes grupos, né? Os metais e os ametais. Os metais são geralmente brilhantes, são sólidos condutores de eletricidade e são utilizados em ligas metálicas. Os ametais combinam-se entre si também com os metais, né? À luz das informações apresentadas, assinale a opção correta. A densidade de um elemento, ela independe da temperatura? Não, né? A densidade de elemento, ela vai depender da temperatura, principalmente se esse elemento tiver em formato de um gás, né? Vai depender muito, porque expande, né? A água, quando ela está no estado sólido, ela também muda a sua densidade, né? Passa do estado líquido para o estado sólido, aí, geralmente ela diminui sua densidade. Os metais silício e germânio são usados para construir a inteligência artificial. Na verdade, o silício ele não é um metal, né? Ele é um ametal. Então você tem um elemento aqui que não faz parte dos metais, então a alternativa é errada. O germânio ele faz, tá? Todos os elementos com 2 elétrons de valência pertencem ao grupo 2A da tabela periódica. Não, né? O grupo 2A realmente tem os 2 elétrons, né, na camada de valência, mas o hélio ele é um átomo que ele está presente nos gases nobres com 2 elétrons na camada de valência. Os metais alcalinos terrosos formam hidróxidos, nos quais os cátions apresentam carga 2. Realmente essa aqui é a alternativa correta, né? Realmente os alcalinos apresentam 1 mais, né? Mais 1, e os alcalinos terrosos é mais 2, né? Grupo 2A. Os halogênios são brilhantes e bons condutores de eletricidade. Não, na verdade não, são os metais, né? Então a alternativa correta aqui é a letra D. Próxima questão. Pessoal, lembrando que a gente tem um material, tá, com mais de 450 questões para concurso, para o curso de ciências. Então, se você está se preparando aí para algum concurso público, principalmente para esse, então a gente tem um link na descrição para você pode estar adquirindo nosso material. Próxima questão da Consulplan 2022, né? Sobre as ideias evolucionistas, analise as afirmativas a seguir. Todos os organismos descendem com modificações de ancestrais comuns. As características que os indivíduos adquirem em sua vida são passadas aos descendentes. A seleção natural atua sobre as variações individuais, favorecendo as mais aptas. O uso de determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que elas se atrofiem. Descrevem as ideias de Lamarck apenas o que se afirma em. Então ele quer as ideias de Lamarck, né? Então, as ideias de Lamarck muito parecida com os caracteres adquiridos, né? Então, adquirem em sua vida. Alternativa 2, então a gente pode eliminar essa aqui e essa aqui, a 3 e a 5. A seleção natural, né? Quando fala de seleção natural, fala muito de Darwin, né? Então não é Lamarck. O uso e desuso, né? Faz com que eles
com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que elas se atrofiem. Então, a alternativa correta é a letra D. Próxima questão. Um exemplo de ciclo biogeoquímico é o ciclo do carbono, garantindo a sua reciclagem, garantindo a circulação desse elemento pelo meio ambiente e pelos seres vivos. Sobre o ciclo do carbono, podemos afirmar: o CO2 é absorvido pela planta por meio da respiração. Na verdade, não, né? É o inverso, né? A planta ela faz o processo de respiração assim como os outros seres vivos, os heterotróficos, e gasta energia e libera CO2. O processo de respiração celular promove a absorção do gás carbônico? Não, né? Então é a fotossíntese. A queima dos combustíveis fósseis promove o aumento do CO2 atmosférico. A alternativa correta é a letra C. Os consumidores conseguem adquirir carbono através da respiração? Totalmente errado, né? A fotossíntese é uma maneira pela qual os organismos fotossintetizantes liberam CO2? Não, né? Eles absorvem CO2. Então a alternativa correta é a letra C. Próxima questão. As emissões de carbono ocorrem principalmente em virtude das ações dos seres vivos ou da atividade humana. A captura de carbono da atmosfera na forma de gás carbônico é feita principalmente pelos seres clorofilados, né? No processo de fotossíntese. Para manter armazenados por longo prazo, o carbono que foi retirado da atmosfera é aconselhável, né? Então, para manter armazenado no longo prazo, transformar as florestas em zonas agrícolas, errado, né? Instalar hortas em grande parte das residências, não é tanto, né? Estimular o reflorestamento, correto, e controle da biodiversidade, errado. Então, a alternativa é a letra C. O vírus Zika, que estão muito associados à promoção de várias doenças em humanos, como Zika, a influenza e ebola, e a Covid, entre outras, são organismos procariontes ricos em receptores que reconhecem linfócitos T, organismos clorofilados, totalmente errado, né? Parasitas unicelulares ricos em receptores de membrana para plasmócitos, totalmente errado. Parasitas celulares obrigatórios que se multiplicam dentro da célula hospedeira, alternativa correta. Organismos eucarióticos, né? Então, totalmente errado. A alternativa correta aqui é a letra D. A Covid é uma doença que foi identificada em 2022. Iniciou-se na China e atualmente é encontrada em todos os continentes, sendo capaz de provocar infecções que afetam o sistema respiratório. A Covid-19 espalhou-se por vários locais do planeta, levando a Organização Mundial da Saúde a classificar a doença como uma pandemia, né? Em janeiro de 2020, as autoridades identificaram o agente causador da doença por um tipo de... Então, não é fungo, né? Obviamente, bactéria e também não protozoário. A gente tem aí um caso de vírus, né? Relacionado com a doença da Covid-19. Análise afirmativa a seguir. Vírus não são parasitas intracelulares obrigatórios. Não são, né? Não são. Na verdade, eles são, né? São parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus utilizam as proteínas das células que parasitam para se reproduzir, correto? E podem ser classificados como vírus de DNA e RNA. Na verdade, vírus não são parasitas, né? Vírus são parasitas, na verdade, a alternativa é incorreta, né? Então, a alternativa 2 ela é verdadeira, a alternativa 1 ela é falsa, letra C. Pessoal, essa é a última questão. Se vocês gostaram da nossa videoaula, aí deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal. A gente tem essa lista de questões que vocês podem estar praticando, sabe? Sabemos que resolver muitas questões é uma prática constante e deixa você bem em vantagem. Um abraço e até a próxima!